Pessoal, boa noite. Pessoal que está nos acompanhando em casa, através das nossas redes sociais. É com alegria que aqui hoje estamos, mais uma vez, para aprendermos, dissecar as palestras espíritas. Nós estamos dissecando o quê? O Evangelho de Jesus. Porque nada mais, nada menos, o Espiritismo, podemos dizer, é o Evangelho redivivo. Que nós vamos entender o espírito da letra que Jesus falou por parábolas, por situações que as pessoas às vezes levam ao pé da letra e entendem de uma forma diferente. Mas como Jesus disse que iria mandar o Consolador no momento oportuno, e nós recebemos, o mundo recebeu no final do século XIX a doutrina espírita, através de Allan Kardec, que veio exatamente trazer esse consolo para nós. E hoje, o tema que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje, rapidamente, porque é um tema muito vasto, é sobre a prática do bem e a evolução espiritual. Nós vamos chegar na conclusão final que só o bem que vai nos fazer evoluir, que vai vencer o mal. Então é a mola propulsora que nós temos para evoluir, é a prática do bem. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, para a gente entender, sempre colocando muito claramente para todos, principalmente aos não espíritas que estão nos assistindo, que a doutrina espírita não impõe nada, ela expõe e propõe. Aceite, tenha convicção, é pessoal e intransferível daquilo de quem está ouvindo, que vai sentir se aquilo preenche as suas dúvidas ou não, tranquilamente. Não vigiamos ninguém, não obrigamos a pessoa a vir ao centro, você tem que ir, não obrigamos roupas, nada, somos livres. A doutrina espírita é uma filosofia científica ou uma ciência filosófica, podemos dizer, com fundamento na moral. Então, a moral é a base. E o que significa moral? Aí nós vamos chegar. Lá na questão 629 do Livro dos Espíritos, tem a pergunta que Kardec faz. Qual a definição que se pode dar à moral? Respondem os Espíritos. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Opa, estamos falando da prática do bem. Entre o bem e o mal. Funda-se, o fundamento da moral é a observação da lei de Deus. Aí vem a segunda pergunta, 630. Como podemos distinguir o bem do mal? Olha que beleza. O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Já temos o que é o bem e o que é o mal. Então as pessoas falam que fazer o bem das coisas mais simples, que são meritórias também, como por exemplo, doar um prato de comida para alguém que está com fome, uma roupa, um par de sapatos, um agasalho a quem está com frio, tudo isso é interessante. Mas será que é só isso? Isso aí é o primeiro passo para nós nos desapegarmos das coisas materiais. Quando você tira algo seu e está doando para alguém, ótimo, muito bem. Mas seria só isso? Então, aí nós vamos conjugar o bem com a caridade, que a caridade nada mais é, nada menos que a consecução de fazer o bem. Mas a caridade não é só isso, a caridade material. Não, a caridade material nós podemos dizer que seria a beneficência, você ajudar alguém, daquilo ali, mas engloba muito outras coisas, como diz a questão 886 do Livro dos Espíritos. É o famoso BIP. O que engloba a caridade? Como Jesus a entendia, beneficência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então aí engloba tudo. Então, mas hoje nós vamos, como que nós vamos entender a prática do bem? Primeiramente, nós temos que saber o que é teoria e o que é prática. Teoria é o conhecimento. Aonde está a teoria?
que nós podemos ter? O nosso guia, o Evangelho. Depois disso, temos a doutrina, o Pentateuco espírita, os 5 livros da codificação. E o que é a prática? Então, lá está escrito, nós vimos aqui, que o bem está dentro das leis de Deus, que a lei de Deus está dentro de nós. Essa é a teoria. E a prática? A prática é a vivência daquilo que nós aprendemos. Porque só o conhecimento não resolve. Nós temos que vivenciar. E aí nós vamos entender que o objetivo de todos os habitantes deste planetinha é a evolução. Estamos aqui para evoluir, todos nós. Viver no mundo, tudo bem, usufruindo de tudo aquilo que o mundo nos fornece, de uma forma natural, sem excessos. Esse é o nosso objetivo. Mas somos espíritos. Estamos aqui exatamente com a vivência do bem, o bem sendo a ferramenta da nossa evolução. É o que nós vamos ver aqui. Então, todos nós temos ou espiando ou provando alguma coisa aqui. Só para quem não sabe ainda, expiação é algo que determinado. Precisamos recompor algo que fizemos errado nesta ou em outras, pela lei de causa e efeito. A expiação, eu fiz, a responsabilidade é minha, eu tenho que reparar, arrepender e reparar isso aí, faz parte. E provação, é diferente. Então, nem todo sofrimento é uma expiação. Pode ser uma provação também, que o espírito, lá no seu processo reencarnatório, pede uma situação dura para que ele possa avançar mais rapidamente. Então, isso é natural. Então, muitos estão provando algumas situações que esquecem e às vezes reclamam, mas é uma aprovação que pode dar certo ou não. Agora, a expiação também tem que passar. É algo que, se não quitar em algum momento das nossas existências, vai ter que quitar. Só evoluímos pagando as nossas contas antigas. Isso é para entender. Então, quanto mais rápido nós conseguimos aprender a teoria, vamos falar daqui a pouco, mais nos conhecermos, também vamos destrinchar isso aí, e entendermos as nossas deficiências morais, porque o ser humano, a grande maioria, aponta muitas deficiências do próximo e esquece de si próprio. Então, às vezes nós estamos apontando uma deficiência que está latente dentro de nós e nós não aceitamos e vemos no próximo. Então, quando acontece isso, mais rápido nós vamos evoluindo. Quando a gente olha para dentro da gente, sabemos da nossa deficiência, não é vergonha nenhuma, gente. Sabe por que não é vergonha? Porque o mundo, nosso, a Terra, todos nós ainda somos espíritos em evolução, imperfeitos. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos mais aqui. Estaríamos em mundos mais adiantados. Então, não é vergonha nenhuma. O erro, e daí? Será que é só eu que erro? E mais ninguém? Então, o erro também faz parte da evolução. A dor faz parte. Mas aí a pergunta que a gente faz: será que só precisa dor para a gente evoluir? Nós vamos ver aqui hoje que não. Quando nós começamos a ver os que nos cercam com outros olhos, com os mesmos olhos que Jesus olhava para todos, com aquela tolerância, com aquela paciência, com aquela firmeza, com aquela autoridade, nós sabemos que nós temos essa capacidade de melhorar. Então, podemos dizer então que a nossa evolução passa por 3 caminhos. Autoconhecimento é o primeiro. Segundo, conhecimento. E o terceiro, a prática do bem na acepção da palavra. O que seria então autoconhecimento? É o que falamos há pouco. Vamos olhar com bastante sinceridade para conosco mesmo. Aonde que eu estou pecando aqui? Aonde que aquelas coisas que me desequilibram? Tudo aquilo que nos desequilibra,
precisa ser modificado. É algo, é um defeito. Por exemplo, uma impaciência, uma intolerância, né? Um egoísmo muito forte, um orgulho exacerbado. Todos esses excessos nos desequilibram. Por exemplo, se nós julgamos superiores a alguém, uma primeira coisa. E uma pessoa simples, que tem sabedoria e traz algo que vai fazer mais efeito do que aquilo que nós sabemos, nós nos magoamos, explodimos. O que é isso? Desequilíbrio. E todos nós ainda temos desequilíbrios. Então, esse autoconhecimento é exatamente isso. Olhar para dentro de cada um de nós, verificar se temos virtudes? Temos. Sim. O bem está latente dentro de nós? Está. Principalmente para nós, que já temos conhecimento da doutrina espírita, ou estamos conhecendo agora. Sabemos que nós somos os artífices da nossa evolução. Tudo nós escolhemos, vai ter um reflexo das nossas escolhas e vamos evoluir. Então, ninguém é culpado e ninguém é responsável pela nossa vida, a não ser cada um de nós. Ótimo. Então, esse primeiro ponto é isso. Às vezes, uma discussão estéril, aquela discussão que não leva a nada. Por exemplo, uma discussão de futebol, que muitas inimizades, mortes ocorrem. A gente está cansado de ver aí. Um time vai, o outro destroça a pessoa, mata. Acabou aquilo, meu Deus, que lógica tem você matar alguém? Ou brigar por causa de religião, por causa de futebol e por causa de política. Gente, somos espíritos, temos que ter equilíbrio. Temos que ter as nossas posições. Torça para o seu time. Seja um bom adepto da sua religião. Tenha seu pensamento político, mas sempre não ofendendo ninguém, não magoando ninguém e não levando a discussões estéreis. O que é uma discussão estéril? Que não vai ter significado bom nenhum. Às vezes, inimizades ocorrem por causa de umas discussões dessas, que não levam a ninguém, a nada. Então, essa autoanálise é que a doutrina explica para nós, que nós precisamos fazer, cada um para nos conhecermos. Mas não é achar que só os outros são ruins e eu sou o bambambam. Não. Eu tenho deficiências, como todos nós temos virtudes também. Então, e depois nós temos o conhecimento. Não é o conhecimento intelectual que aqui fala, é o conhecimento moral. A moralidade está calcada no Evangelho de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec e os bons espíritos foram de uma sapiência fantástica. Colocaram só a parte moral, é a parte transformadora que nós precisamos seguir. Então, seguindo em frente, nós vamos conhecer. Então, estudando, isso que nós estamos fazendo. Estudando a doutrina, sabendo, primeiramente, Deus. Para ser espírita tem que crer em Deus. Tem que acreditar na justiça dele. E como se processa a justiça dele? Condenando ao céu e ao inferno? Não. Deus não seria justo. Qual a oportunidade que Deus nos dá? A reencarnação, voltarmos e seguirmos sempre adiante, evoluindo. Então, nós vamos entendendo que esse conhecimento é muito bom para nós. Então, o espírito aprende pelo discernimento. Esse é o nosso objetivo, e não esperando a dor bater à nossa porta. Porque quando nós falamos aqui da prática do bem, é uma vontade nossa que nós temos, exercendo essa vontade exatamente para que a dor não nos bata mais lá na frente. Porque às vezes a dor bate aqui agora, reflexo do passado, mas não no futuro, quando você se modifica o seu modo de agir. É aí a beleza, que dá a cada um segundo as suas obras, como disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então, eu sou responsável pelos meus atos. Você, cada um de nós somos responsáveis. Feito isso, nós vamos entrar na prática do bem, que é a vivência do bem. Aí, mas vocês falam assim, mas como modificar
algo que está planejado lá no processo reencarnatório nosso. Nós vamos lá na questão 860, quando Kardec, do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se o homem, a pessoa, pode modificar os acontecimentos que deveriam ocorrer pela sua vontade e pelas suas ações. O que os Espíritos respondem? Sim, vontade e ações. Então nós podemos, gente, modificar sim o que dizem as religiões espiritualistas, o nosso karma. Se estava previsto algo muito ruim, que nós lá no nosso planejamento, nós acertamos que em algum momento daquela vida, uma doença difícil, a perda de um órgão, pode ser modificado sim. Como? Vamos explicar. Para a gente entender que lá na resposta, Kardec disse, os Espíritos dizem, para fazer o bem, deve ser o nosso único objetivo na vida na Terra, fazer o bem. Por quê? Porque é o bem que vai neutralizar o mal, gente. É a única coisa. Então, quando fala assim, Jesus disse lá, figuradamente, se alguém lhe oferir um tapa na face e ofereça outra, é exatamente para não que haja um revide na mesma intensidade. Teria que ser um revide diferente, um revide mandando luz para aquele ser ignorante que nos ofendeu. Aí sim, nós estamos bloqueando o mal, estamos irradiando. E quando nós irradiamos o bem, o mal não nos atinge. Por quê? Nós já falamos aqui. Porque sintonia e afinidade. Quando estamos fazendo o bem, nossa sintonia está com a espiritualidade benfazeja, os bons amigos, que estão tendo afinidade com eles. Quando eu estou mergulhado na maldade, qual a sintonia? Qual a minha companhia espiritual? Vai ser os espíritos trevosos, que irão fomentar mais e mais, e induzir para que eu faça escolhas terríveis, que eu vou ser responsável, porque eu escolhi. Porque na realidade é muito simples, se alguém fala para você assim, vai lá cair no rio. Mas por que eu vou cair no rio? Eu não sei nadar, eu não vou. Eu tenho o meu livre-arbítrio de saber, eu não vou cair no rio. Ou vamos roubar, vai roubar para mim lá. Eu não vou roubar, eu tenho conceitos que isso aí não serve, não vou. Então os trevosos induzem, mas a responsabilidade é de cada um de nós. Então para a gente entender essa prática, nós vamos começar de novo a falar sobre o livre-arbítrio. Pelo seu, o que diz lá? Pela sua vontade e suas ações. O que é vontade? É aquele desejo forte, determinado de fazer algo, que nós, infelizmente, maquiamos, deixamos sempre para depois. Eu tenho vontade de fazer isso, mas um dia eu vou fazer. Um dia quando? É na segunda? Na segunda, não, fica para a próxima, e vamos deixando. Vamos deixar para a próxima encarnação. Aí eu pergunto, será que a próxima vai ser aqui na Terra, com as mesmas pessoas? Ou vamos ser degradados para outros mundos primitivos? Estamos em processo de regeneração, de transição planetária. E aí? Então, a escolha do ser inteligente que nós somos, ser de inteligente integração, nós temos que fazer escolhas mais condizentes com a espiritualidade que nós temos, que nós estamos vivenciando agora. Como escolher bem? Primeira coisa, impulso. Muito cuidado com o impulso. Promessas feitas no impulso, que são impossíveis de cumprir. Quanta compra ruim que nós fazemos no impulso. Compramos um carro, às vezes está uma beleza, e o motor está todo estourado, porque você acha bonito e tal, compra e não pode pagar depois. Quanto acontece isso? Então, sempre vamos meditar, analisar qualquer que seja a situação. Isso vale para todas as atitudes da nossa vida.
É aí que a gente vai pesar as coisas. Às vezes tomamos uma fechada no carro, xingamos e tal. Quantas mortes ocorrem? Por esses segundos de insensatez dos dois, de quem mata e de quem morre. São coisas que nós precisamos analisar. E aí nós entendemos que tem uma flexibilidade na nossa vida, que a lei de causa e efeito não é olho por olho, dente por dente. Não. Essa flexibilidade é que está a justiça divina, dando oportunidade para nós aqui. Olha, lá você tem que fazer isso. Tem aquela história de Saturnino de Oliveira, que o Chico conta, alguém conta a história aí, que na época do Império ele era um senhor a gente conta essa história várias vezes aqui, de engenho, que o escravo fez uma coisa errada, ele moeu a mão do escravo no engenho. Morreram tudo, foi para o mundo espiritual, caiu a ficha, quando ele estava em erraticidade. Quando foi dada a outra oportunidade, ele pediu, não, eu queria até morrer, não, você vai perder um braço. Na mesma situação, por opção, porque eu acho que eu tenho que eu feri o perispírito de alguém, e eu preciso acertar isso. E ele veio, reencarnou, uma família boa, que conduziu-o desde pequeno à prática do bem. Foi uma pessoa daquela que fazia o bem pelo bem com todo mundo, quer dizer, ele já foi tendo uma reencarnação desde pequena, ajudada pelos seus pais da primeira infância. Ele foi desenvolvendo, e quando chegou a época que ele perdeu o braço, ele numa máquina, numa indústria, ele perdeu a ponta do dedo. Modificou ou não modificou o seu planejamento reencarnatório? Quando voltou, e foi uma tragédia, fala, nossa, o Saturnino é uma pessoa fantástica, coitadinho, perdeu a ponta do dedo, tal. Voltaram todos para lá. E aí que ele ficou sabendo, olha, teus atos, a tua prática no bem, deu oportunidade para você quitar, sem precisar perder o órgão inteiro. Então, nós podemos sim modificar pelo bem aquilo. Agora, certas coisas não podemos. Por exemplo, se a pessoa já nasce com uma deficiência muito grande, aí já não tem como. Mas se for algo que precisa ser, durante a existência, acontecer, pode ser modificado. Isso chama-se misericórdia divina, que atenua os nossos débitos. Deus deu as dores, mas deu a medicina para nos ajudar, para mitigar as nossas dores. Vou morrer de câncer. Antigamente era um sofrimento terrível. Hoje, vou morrer de câncer. Mas as dores, já tem medicamentos que concorrem para aliviar as dores. Já tem equipamentos que ajudam. Misericórdia divina. Então, daí nós chegamos a que conclusão? Que a prática do bem é a mola propulsora da nossa evolução espiritual. Só evoluímos praticando bem. Aí tem umas perguntas que falam assim, por que o mal aparece tanto e o bem não? Porque as pessoas que fazem o bem são tímidas. O mal é espalhafatoso. E a gente, tanto é verdade, veja as notícias da TV, do rádio, dos jornais. 90% são tragédias, coisas ruins, que fazem mal a gente. Só que nesse período, muitas coisas boas estão acontecendo. Falam das drogas, como é que chama aquela fase lá de São Paulo, lá, que junta todo mundo os drogados lá? Cracolândia. Mas os que recuperaram, se tem 100, 200 lá, quantos mil recuperaram e refizeram a sua vida? Quantos? Não se fala. Então, o bem precisa ser mais divulgado. Mas que sejamos mais arrojados nas nossas ações. Então, gente, exercendo a nossa vontade, aí as pessoas falam assim, é muito difícil modificar. É muito difícil, muito difícil. É a síndrome de Gabriela, infelizmente. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não é. Ah, meu pai era assim, eu acostumei assim, não vou modificar. Gente,
Vai esperar a dor bater? Eu adoro bebida, faz parte da minha vida, não fico sem bebida. Você pode modificar? Pode. Para que precisa? Vontade. A vontade que vai policiar suas ações. Aí você, não, eu preciso, mas eu não consigo. O que vai acontecer? A dor vai bater. Isso aí é kármico? Não, é vontade sua, não tem nada da vida, o vício. Era para você tirar e você aprofundou o vício. Aí vem uma cirrose, vem um câncer de pâncreas, tudo. Oh Deus, como é que faz? Quem procurou? Deus mandou a doença? É a pergunta que a gente tem que fazer. Então, essa autoavaliação da nossa existência, da nossa vida atual, é fundamental para a gente viver bem. O dia que nós reclamarmos menos, agradecemos mais, olha, gente, é um passo gigantesco. Gigantesco. O dia que nós falamos assim, ninguém é culpado pela minha vida, o responsável sou eu. Mas se você, um amigo te traiu, te fez coisa, você deu brecha. Por quê? Você não foi atento. Você criou expectativa, nós não podemos criar expectativa com ninguém, que somos todos falíveis. Eu estou decepcionado com aquela pessoa. Por quê que você ficou decepcionado? Eu achei que ela fosse perfeita. Mas quem é perfeito aqui? E erra, falha e você fica decepcionado. E aí? A pergunta que a gente faz. Nós criamos expectativas. Então, aí gente, começa a necessidade. Quando Kardec diz da definição do verdadeiro espírita, vai exatamente trazer para nós esse objetivo. O verdadeiro espírita não é aquele ser perfeito. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. O que é a transformação moral, gente? É você colocar o bem na tua vida, indistintamente. Fazer o bem pelo bem, independente de qualquer coisa. Então, reconheça o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. O que são? Somos imperfeitos. Nossas más inclinações é a nossa bagagem, desde o começo de outras existências que nós estamos carregando, para tirar esse peso. Cada encarnação, nosso objetivo é tirar esse peso. O que é tirar o peso? É evoluir. Então, é algo que você não pertence mais para a gente. Se você for um ladrão, fez misérias, você foi purgando, chega uma época, por mais pobre que você seja, você é incapaz de ficar com algo que não tenha, que não te pertence. Quantos exemplos? Quantos garis de aeroportos que acham milhares de dólares, dinheiro, motorista de táxi, está ralando lá, que serve para comprar um carro novo, vão lá e devolvem. Porque eles sabem que não pertence. Então, eles já tiraram essa mácula de outras existências, já não pega mais. Isso sim, vale a pena a gente ver. Estimular isso. Então, são pequenos atos que a gente tem. Então, o progresso moral depende muito da prática do bem. Então, agora a vontade precisa ser desenvolvida. Como desenvolver? Persistindo. Eu vou começar isso. Eu gosto disso aqui, mas não posso comer que vai me fazer mal. Eu tenho um colesterol altíssimo, eu não posso comer nada que aumente isso. Mas é gostoso, uma delícia. É. Mas nós temos o dever de cuidar do nosso corpo. Então, se me faz mal, eu devagarzinho, eu vou diminuindo até que um dia eu falo, não vou comer mais. São pequenos exemplos, coisas mínimas que a gente tem que fazer. E também, nós temos que entender esse problema de mentalizar, de refletir, porque as nossas ações vão refletir na vida do próximo. Isso é muito importante, a gente pensar. Às vezes você vai magoar N pessoas por um ato irrefletido seu, por falta de prudência. E aí a gente tem que começar a pensar. Então, nós somos espíritos em evolução. Estamos caminhando devagarzinho, aprendendo a cada dia
As coisas negativas que acontecem conosco hoje são reflexo do ontem. Mas não quer dizer que amanhã elas vão continuar. Não, depende de cada um de nós. Gratidão por tudo e por todos. Por tudo e por todos. Perdeu o emprego? Perdi. Ninguém é culpado. Perdeu. São situações, perdeu. Sem raiva, sem ódio de patrão, de chefe, de colega, que te achou que te puxou o tapete, nada. Agradeça o período que você teve lá. Agradeça, porque a gratidão vai te abrir outras portas. É prova de evolução. Obrigado, aprendi, manda a luz para o chefe, para aquele que você acha que te prejudicou, manda, calma, limpa, passa a borracha e segue em frente. Porque senão você vai ficar preso naquilo ali e não vai conseguir outro emprego. Uma coisa natural, porque você está com ódio daquilo ali, vai ficar amargando aquilo, repisando, remoendo e não vai resolver nada, só vai piorar as coisas. Então são pequenas coisas. Então, para a gente encerrar, o que é praticar o bem? Vivenciar o bem. É viver e reviver os ensinamentos de Jesus, que é o nosso lema. Ele disse, relembrados pela doutrina espírita. O Espiritismo relembrou tudo aquilo ali. E nós sabemos, escolhemos, liberdade de escolha, somos responsáveis pelas nossas escolhas, lei de causa e efeito, e temos a reencarnação que não vai nos condenar eternamente, nem a um céu ocioso, nem ao inferno eterno. Então nós temos sempre a oportunidade. Tudo isso para nós aproveitarmos aqui e agora. Não é deixar para outra, não. Agora. Nós sabemos. Vamos canalizar a nossa vida no bem, nas coisas boas. Então, praticar a caridade. Simples. Vamos doar comida. Normal. Mas vamos fazer mais um pouquinho. Vamos usar a empatia. Aquela pessoa que chega pedindo, vamos conversar um pouquinho. Não fica com nojo da pessoa que não tomou banho, está mal vestida, não. Conversa. Como é que está a tua vida? De onde você é? Tal. Um sorriso. Um mínimo. Joga o dinheiro. De longe? Não. Vamos entender, ouvir as pessoas. A maior caridade é ouvir, gente, as pessoas. Tem pessoas que às vezes trabalham junto há anos. E às vezes a pessoa angustiada não tem para quem conversar, não tem. E fica uma pessoa triste, as pessoas ficam olhando de soslaio, e a pessoa está precisando se abrir e não tem quem a ouça. Caridade. São pequenas coisas que a gente tem que pensar. E a doutrina espírita nos devolve a esperança. É a verdadeira terapia da esperança. Por quê? Porque somos eternos. Somos imortais, quer dizer, desculpe, eterno é só Deus. Somos imortais, nunca vamos morrer, vamos estar sempre em evolução. Mas precisamos caminhar rápido, porque o mundo está chegando a um ponto, se nós não evoluirmos, não vamos ficar mais aqui. Vamos voltar para mundos primitivos, não podemos perder essa oportunidade. E só com a automodificação, modo de ver, praticando bem, é que nós vamos realmente seguir e seguimos em frente, rumo à angelitude, que é o objetivo nosso. Do átomo ao arcanjo, esse é o nosso objetivo. Então, eu não estou satisfeito com a minha vida? Faça essa pergunta. Por quê? Vamos analisar. Eu estou pagando muita coisa do passado. Tudo bem. Só que acontece coisa ruim. Posso modificar? Pode e deve. Agora. Era para ontem, agora. Se hoje está ruim, eu não posso voltar lá, como dizia Chico, e fazer um novo começo. Mas eu posso, daqui para frente, um novo recomeço. Uma nova semeadura, que a colheita lá na frente será bem melhor. Então, é a doutrina da esperança. Precisamos de desenvolver a vontade de agir. Vontade. Pensem nisso. Kardec usa muito no Livro dos Espíritos a palavra vontade. Que falta ao homem vontade. E aí que nós precisamos entender o nosso sentido aqui na Terra. O que estamos fazendo aqui? Isso é muito interessante a gente entender. Porque senão, gente, nós vamos passar pela vida e não vivermos. Lá na questão 642, tem uma coisa muito interessante também.
que não podemos esquecer, eu já estava me esquecendo, que nós somos olha, atentem para essa frase, é muito importante. Os Espíritos nos dizem: somos responsáveis pelo mal que praticamos, todos nós, e também pelo bem que deixamos de fazer. Então, aquelas pessoas que não fazem o bem nem o mal, mas não faz, é responsável também. Se tivemos a oportunidade de fazermos o bem e não fizemos, nós somos responsáveis também. Pensem nisso, muito, para a gente seguir adiante e fazer dessa nossa vida o melhor possível, porque não sabemos a hora da partida, que foi determinada para nós lá no planejamento. Cada um recebeu um tanque de combustível. Um dá para até 10 anos, outro até 20, outro até 30, outro até 90, outro até 50, não sabemos. De repente, nosso combustível já está quase acabando. E vamos esperar para amanhã, para iniciar a nossa modificação? Não, é hoje, é agora. Que eu digo para você, comece agora. Se tiver que reconciliar, reconcilie hoje. Se tiver que perdoar, é hoje. Não deixe para amanhã. Tem agradecido pela sua vida, por tudo? Não, então é agora. Agradeça a Deus, a seus pais, agradeça a todas as pessoas que, boas ou que se julgou que foram más na tua vida, mas que serviram para que você moldar o que você é hoje. Gratidão é a ajuda que nós precisamos. Ok, gente? É a mensaginha rápida que eu trouxe para vocês hoje. Pensem nisso, a prática no bem. Lá no capítulo, livro 3 do Livro dos Espíritos, está o bem e o mal, das leis morais. Vocês vão ver lá, a partir da questão 629 em diante, vocês vão falar a respeito. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Por favor, o Pentateuco Espírita é fundamental. O livro espírita, o livro dos Espíritos é fundamental. Toda a filosofia espírita está aqui. A moral no Evangelho, a ciência está lá no livro dos Médiuns, na Gênese, e o livro Céu e Inferno também na parte das leis morais. Pensem nisso, ok, gente? Então vamos agora encerrar a nossa reunião com o nosso passe coletivo. É o momento de nós elevarmos os nossos pensamentos às pessoas que estão em desespero, doentes, vivenciando essa pandemia, outras partindo em situações aflitivas nas UTIs. Vamos mentalizar os nossos lares, higienizando mentalize cômodo por cômodo das suas casas, como se um facho de luz estivesse limpando toda a nossa casa. Vamos, você que está em casa, com a sua jarra de água, nós que estamos aqui com a água também. Nesse instante, a espiritualidade está colocando os medicamentos necessários nesta água que está sendo magnetizada, fluidificada, para que quando nós a ingerirmos, nós estaremos cada vez mais sendo equilibrados física e espiritualmente. E nesse instante também, todos nós estamos recebendo dos nossos amparadores espirituais um jorro de luz em todas as nossas cabeças, irradiando por todo o nosso corpo, nos trazendo muita paz, harmonia, tranquilidade, equilíbrio, para que juntos possamos seguir adiante com gratidão e amor a tudo e a todos. Essa é a mensagem de hoje. Que Jesus esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus.